pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu vou fazer pão. Olha aqui, eu já coloquei 2 ovos e agora eu vou colocar o restante dos ingredientes. Aqui tem quase um copo de açúcar, falta só um dedinho para completar ele. Se você quiser medir na colher, 14 colheres de açúcar, desse jeito. Vou colocar aqui o açúcar, aí eu vou colocar o sal. Sal, eu vou colocar assim, ó, uma colher rasa. Uma colher rasa de sal. E vou colocar também o óleo. O óleo, se você for colocar só o óleo, você coloca assim, meio copo. Se você for colocar um pouquinho de margarina para dar um sabor, aí se você colocar só o óleo, você pode colocar um pouquinho a mais assim, que eu quero dizer. E se você for colocar um pouquinho de margarina, se você querer, aí você coloca menos óleo, porque já vai a margarina, né? Vou colocar 2 colheres de margarina, só para dar um sabor mesmo, tá? Se você quiser fazer ele com leite, pode também. Se não, você pode fazer com água. Eu já fiz pão até sem ovo, porque eu não tinha e eu não queria sair para comprar. E aí eu fiz sem o ovo. E fica gostoso do mesmo jeito. Só que a gente coloca para ficar mais nutriente, né? Uma coisinha escura, né? Bom, agora eu dou uma mexida pra misturar, né, essa margarina aqui. Se você quiser colocar manteiga, pode ser a manteiga. Eu tô colocando margarina porque eu tenho bastante ali. Ó, a manteiga ainda fica mais gostoso. Agora eu vou colocar o óleo. Foi todo o óleo. Agora, gente, eu vou misturar a água aqui. O fermento, eu sempre coloco depois. Ó, vou colocar um copo. 2. E eu quero colocar pelo menos meio copo. Deixa eu pegar aqui. Aí, deu meio copo. 3, eu coloquei 2,5 copos de água. Agora eu vou colocar o trigo. O trigo, eu vou passar ele aqui na peneira, só para conferir mesmo, tá? Pra, se tiver algumas coisinhas indesejáveis, já vai, mas não tem não. Essa primeira já saiu limpinha porque não tem nada. Ó. O trigo, eu não uso medir. Eu vou colocando e conforme a massa estiver... Ó. Agora, eu já coloquei um pouco do trigo aqui, que eu ainda vou colocar mais. Eu vou colocar o fermento. O fermento, se você quiser comprar daquele outro pacotinho, você compra. Eu vou colocar... quase 2 colheres, tá? Vou colocar 2, não, porque senão fica muito também. Eu gosto sempre de colocar aqui por cima do trigo, aí eu mexo ele, e aí que eu misturo na água, nos outros ingredientes que eu quero dizer. Ó, posso colocar mais trigo, tá vendo? Quanto que ficou, quanto que tá mole? Agora eu vou colocar mais trigo. Posso colocar esse aqui todinho. Ó, aí agora eu vou mexendo até dar o ponto. Até ele não ficar grudando na mão. Aí, me ensinaram
Faz muito tempo isso, eu aprendi. Depois que tiver assim a massa, a gente despejar um pouquinho de óleo por cima. Me falaram que isso aqui faz a diferença. Ó, bem pouquinho. Isso que faz o pão ficar mais fofinho. Não sei se é verdade, mas... E aí eu faço isso. Aí o porquê eu não coloco o fermento lá dentro da água, junto com os outros ingredientes. Antes, eu fazia assim, eu colocava os ingredientes lá. E aí meu pão começou a ficar assim, não crescia e não dava certo. Aí, quando foi um dia, uma pessoa também me falou para colocar o fermento por cima do trigo seco e depois mexer. Aí, quando eu passei a fazer assim, nunca mais meu pão deu, assim, problema. Ó, já foi mais um pouquinho. E agora, eu já vou despejar ele aqui. Aqui, já vou por aqui. Aqui eu já limpei, já tá bem limpinho, bem higienizado. Aí, eu vou despejar aqui e começar a amassar ele. Amassar e depois enrolar. É muito fácil fazer pão. Quando meus filhos eram pequenos, eu fazia pão direto. Não ficava sem pão em casa. Era muito difícil a gente ir na padaria comprar pão. Eu fazia pão, rosquinha. Porque a rosquinha é a mesma massa desse pão. Eu faço a rosquinha, a mesma massa. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. E esse pão, ele fica muito gostoso. E você fica assim, satisfeito. Você come e fica satisfeito com ele. Esse pão a gente compra na padaria, come um pãozinho francês, você não fica satisfeito. Quando eu compro pão lá na padaria, eu coloco ovo dentro. Olha, a massa já tá bonita. Ó, tem que ir colocando trigo. Enquanto estiver pregando, você vai colocando. É bom sempre ter um lugar assim firme pra você amassar. Ainda tá pregando. Ó, só mais um pouquinho já vai ficar bom. Se tiver uma mesa firme ou uma bancada, aí você pode bater. Fazer isso, ó. O tempo tá frio, não tá muito quente. Mas eu vou colocar ele ali dentro do forno pra crescer. Olha que massa bonita, ó. Ó, agora eu vou enrolar os pão. Colocar ali dentro. Daí eu vou pegando aqui e vou enrolando. Ó, eu vou cortar aqui, dividir.
Ali vai dar 3 pão bem grande. E esse restante, eu vou fazer rosquinha. Aí, vou começar pelos pães, a enrolar. Você não precisa ter aquele rolo, com a mão mesmo, ó. Eu faço isso, ó. Aí eu pego aqui a pontinha aqui e vou fazendo isso, ó. Já tá meio que pregando, ó. Ó. Aí eu faço isso, ó. Ó o pãozinho que bonitinho. Ele vai crescer e vai ficar grandão. Agora aqui eu vou fazer as rosquinhas. Eu vou fazer isso, ó. Enrolar. Você deixa assim, do jeito que você quiser, e faz o modelo que você quiser. Eu vou fazer assim, enroladinha. Olha aí o quanto rendeu. Essas rosquinhas, esse pão, mais 2 aqui e um pequenininho aqui. Aí, eu usei um pacote de trigo e mais um pouquinho do outro, ó. Tá quase que cheio. Agora eu vou esperar crescer, aí depois colocar pra assar. A hora que ele estiver já no ponto de assar, eu vou mostrar pra vocês. E depois colocar pra assar, aí depois mostro pra vocês ele assado. Olha, pessoal, já está no ponto pra assar. Olha o tanto que cresceu. Demorou por causa do tempo frio. Aqui dentro de casa tá frio, então demorou. Mas
Agora eu já estou colocando para assar. Olha, ficou assim depois de assado. Aí o tempo para assar vai depender do seu forno. Ó, eu deixei assar bem mesmo, ficou bem assadinho por baixo. Ele ficou super fofinho, ó. Deu esses 3 grandes, esse pequeno, e rosquinha deu essas aqui e mais essas. Agora eu vou passar a calda e a calda você coloca um pouquinho de água, a quantidade de calda que você vai querer, e o açúcar. Eu não gosto de nada muito doce, então eu não coloco muito açúcar, não. Vou passar aqui, colocar o coco para vocês verem. Enquanto isso, dá um like aí pra mim, deixa um comentário. Fala aí se você gosta de pão caseiro. Se inscreve no meu canal, se ainda não é inscrito. Ó, com um pincel, você vai passando, ó, pode passar bastante. Ele fica bem molhadinho assim por cima. Aí você vem com o coco. E joga. Acho que eu abri o buraquinho pouco. Peraí, vou abrir mais aqui, tá? Bem pouco, tá? Isso, agora vai. Agora eu vou passar no outro. Esse aqui já está pronto. Agora, este. Coloca a água, coloca o açúcar, leva no fogo, deixa ferver, derreter. Aí a calda tá pronta. Eu coloquei, tipo assim, um copo e meio de água e meia xícara de açúcar. Olha aí. Isso aí. Deus abençoe a sua vida. Você que assistiu o meu vídeo até aqui. Deus te abençoe. Um grande beijo.